Salve, salve, gurizada. Vamos dar uma força para vocês aí com essa pré-prova. É uma pré-prova aqui para essa literatura, avaliação específica 2. Então assistam, tá, gente? Assistam. Quem tiver problema, assiste mais que uma vez. Porque a prova vai ser uma prova desgastante, vai ser cansativa, né? Tem toda essa novidade de ser uma prova virtual, né? Tá? Então, vamos se ligar. Então, a primeira coisa que vocês vão encontrar lá é um longo texto sobre Missa do Galo, né? É esse pedaço aqui, mais um pedaço ainda, tá? Eu queria que vocês se ligassem que a gente estudou isso aqui bastante, né? Na verdade, tem um cara chamado Nogueira, é ele que é o narrador, ó, o Nogueira começa narrando, quer contar a história de um encontro que ele teve com uma senhora há muitos anos, então o Nogueira está se lembrando de um evento que aconteceu no passado dele quando ele tinha 17 anos e ele encontrou essa mulher que ela tinha 30. Como é que ele foi encontrar um moleque de 17 foi encontrar uma mulher de 30, né? Porque ele estava hospedado na casa do escrivão Menezes. Esse escrivão Menezes era um parente dele. E esse escrivão Menezes era casado com a mulher a Conceição. E aí rolou um diálogo entre os dois, uma conversa entre os dois ali, numa noite em que o Nogueira estava esperando para ir para a Missa do Galo. Tá, mas pessoal, e onde é que estava esse Menezes aí? O Menezes tinha saído de casa, né? O Menezes tinha saído de casa e tinha dito que ia ao teatro, né? Tinha dito que ia ao teatro. E o moleque até uma vez, inocente, né? Nunca pensou nisso e tal, mas o guri até pediu uma vez para ir junto e tal, e as escravas, né, sacando que aquilo ali de teatro era 7-1, que coisa nenhuma. Aquilo ali era um eufemismo, era só para não falar a verdade. Na verdade, o Menezes tinha uma namorada, o Menezes tinha uma amante. E é importante a gente perceber isso aqui, ó. A Conceição sofreu no começo, tá? Descobriu que tinha uma amante, a Conceição sofreu e tal, mas acabou se resignando. E acabou se resignando por quê, né? Ah, porque é normal, século XIX, isso aí acabava sendo normal. Então, quando vocês forem responder essa série de questões, vocês têm que ter em mente esse enredo do conto, que é um enredo do conto que gira não em torno da amante do Menezes, gira em torno da conversa que tiveram o Nogueira e a Conceição um pouco antes do Nogueira ir para a Missa do Galo. Né? Então, o que aconteceu nessa conversa em que, pela primeira vez, um menino de 17 anos, um jovem, né? Jovem, é moleque já, né? 17 anos já faz arte uma barbaridade. Mas o cara de 17 anos, ele tá ali com a mulher mais velha, casada, sozinho, ele, né? Então, é importante a gente perceber que o foco dessa história não tem a ver com a traição do marido, nada, né? O foco é essa conversa. E por que que essa conversa ela é que é o foco da questão? Porque, na verdade, o Nogueira, depois de velho, depois de maduro, não conseguia entender o que tinha acontecido naquela ocasião, quando ele passou aqueles momentos nos quais se criou um clima aparentemente de sedução, né? Passou, mas era um clima de sedução mesmo? Estava rolando alguma coisa ali ou não estava rolando? Não, o Machado constrói o conto, pessoal, em cima justamente desse duplo significado aí, dessa ambiguidade. Então a gente não tem como saber ao certo se ia rolar alguma coisa ou se não ia rolar alguma coisa. Tanto é que o Nogueira só escreve essa história quando é um homem mais velho, mais maduro e assim por diante. Ah, então é importante ter em mente essas especificidades do conto quando vocês forem fazer a resolução das questões, tá? Tem um outro conto que também depende da leitura de vocês, né, gente? Vocês vão ter que se ligar que esse conto da Lígia Fagundes Telles aqui é um conto também inspirado em Missa do Galo,
Só que tem um outro ponto de vista, tem uma outra perspectiva. Começa também em primeira pessoa, como a gente viu, encosto a cara na noite, vejo a casa antiga, os móveis arrumados em círculo, o canapé, peça maior, os móveis arrumados de forma a convencer, favorecer as conversas tranquilas. Então é importante a gente perceber que nesse começo de conto aqui, o que a gente tem? A gente tem uma descrição da sala onde os dois passam algum tempo conversando, onde também se cria, se sugere algum ambiente, algum clima, alguma atmosfera de sedução, mas onde também nada acontece, porque a ideia da Lígia Fagundes Telles não é quebrar esse encanto desse mundo de aparências que é, diga-se de passagem, o grande traço desse conto Missa do Galo, o original de Machado de Assis. Falar sobre as aparências. Então é importante vocês se ligarem que a Lígia começa fazendo uma descrição muito detalhada do ambiente, né? Por quê? Porque todos esses aspectos acabam colocando sugerindo a temática que vai vir, né? As gravuras de mulheres imponentes, ó, rainhas. A rainha por quê? Porque a Conceição já não era uma princesa, a Conceição aos 30 já é uma rainha, né? E esse aspecto é um aspecto importante que aparece aqui, curvas mansas, braços abertos, cabelos desatados, cabelos soltos, espreguiçamentos. Tudo isso, de certa forma, também sugere um ambiente, um clima, uma atmosfera muito parecida com a atmosfera do conto do Machado de Assis. Então é muito importante vocês perceberem que a maneira como estão arrumadas, a maneira como estão dispostas a mobília, as almofadas ali, ó, as almofadas arrumadas, né, no encosto da palhinha gasta, tudo isso tem a ver com essa ideia do conto de Machado de Assis, que é um conto que resume-se a o sujeito que lê o texto, né, tem uma intenção de deixar o sujeito que lê o texto naquela dúvida se aconteceu alguma coisa ou se nada aconteceu. E por último, mas não menos importante, o poema da Cecília Meirelles. Para quê, professor? Para a gente trabalhar os advérbios. Eu e vocês vimos esse poema em sala. Esse poema é um poema todo construído em cima de locuções adverbiais e também de advérbios, né? Então, grande parte das questões vai dizer respeito aí a esses advérbios e a ideia é a gente exercitar aqueles aspectos sobre os quais a gente falou. Vocês se lembram? Os advérbios eles servem para expressar um monte de circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Circunstâncias espaciais, de lugar, circunstâncias de tempo, circunstâncias de modo e assim por diante, né? Então, circunstâncias de intensidade. Então, vocês têm de se ligar que a série de questões ela vai ser construída sobre os tipos de advérbios que a gente tem aí, né? E vocês sabem, o poema todo ele é construído sobre uma série de advérbios. Nota que, inclusive aqui, ó, noite pode ser funcionar como advérbio e pode funcionar também como um substantivo. Então, vocês se liguem nisso aí. Um outro detalhe também importante que a gente não pode perder de vista o sentido daquilo que a gente está lendo. Esse conjunto de advérbios aí, ele constrói uma série de cenas, de situações marcadas por esse aspecto antitético, esse aspecto de opostos, tá certo? Então, é importante vocês se ligarem. A maior parte das palavras aí desse poema, ó, salvo responde, mas, deserto e algumas outras palavras aí, não são advérbios. O resto é tudo advérbio. E o que o professor vai pedir, professor? Eu vou pedir aquilo que a gente estudou em sala sobre esse poema. E a gente chegou a anotar, a gente tem bastante material para vocês estudarem. Agora, essa aulinha não tem nada
Não tem outro objetivo senão o de completar o nosso trabalho. Valeu, molecada. Uma boa prova para vocês aí. Sorte lá e a gente se fala na sexta-feira. Até mais.